E aí galera do Graça e Dick, tudo bem? Hoje a gente vai falar um tema que está bastante em alta no mundo dos games. Como a cultura woke está tomando os games, o caso Avowed. Nos últimos anos, temos visto uma tendência crescente no mundo dos games. A forte influência da cultura progressista, muitas vezes chamada de cultura woke. Essa agenda tem se filtrado em diversos jogos, promovendo mudanças nas narrativas tradicionais, inclusão forçada e inserção de ideologias contemporâneas que nem sempre combinam com a ambientação do jogo. Um dos exemplos mais recentes e polêmicos da atualidade é o jogo Avowed, um RPG criado pela produtora Obsidian Entertainment. Nesse vídeo vamos analisar como o jogo Avowed incorpora esses elementos progressistas e de que forma isso pode impactar a experiência dos jogadores. Pronomes neutros e identidade de gênero. Desde os primeiros anúncios do jogo, Avowed já mostrava que seguiria a cartilha progressista. Um dos primeiros pontos polêmicos foi a inclusão de pronomes neutros na criação do personagem. Essa funcionalidade permite que os jogadores escolham pronomes como they e them, ao invés dos tradicionais masculino e feminino. Embora essa escolha possa parecer uma opção adicional, o que levanta o questionamento é a necessidade de trazer esse debate para uma ambientação de fantasia medieval. Em vez de focar em elementos da própria narrativa e imersão dos jogadores, a Obsidian optou por incluir um aspecto claramente aliado com as ideologias atuais, deslocando a própria narrativa para questões identitárias. O debate ficou ainda mais acirrado quando Elon Musk criticou abertamente essa decisão, classificando-a como uma propaganda woke. Comentou lá que é inaceitável ter pronomes neutros em um jogo de fantasia. O Twitter dele foi mais ou menos assim. É realmente irritante quando um jogo é interrompido por essas tretas de DEI woke, né? Que é aquelas letrinhas que a gente conhece. Eu fico pensando, meu Deus, eu só estava jogando um videogame aqui. Podem deixar os videogames em paz? Não dá para evitar fazer coisas que prejudicam a arte? Em resposta, o diretor de arte da Obsidian, Matt Hansen, respondeu de maneira provocativa a Elon Musk, reafirmando o compromisso do estúdio com a inclusão e a diversidade. Aí o diretor de arte do Avowed, ele respondeu Elon Musk, cara. Eu queria tanto deixá-lo bravo com o meu jogo e não acredito que isso realmente aconteceu. Espero só até ver o padrão. Espere só até ver o padrão. É honestamente surreal ter o garoto mais rico e merda do mundo reclamando de algo que estou fazendo. Estou francamente desorientado. Não consigo pensar em uma única pessoa no mundo que eu preferiria ter irritado. De qualquer forma, a Avowed sai em 18 de fevereiro do ano que vem. Dê uma chance se você não tem medo do vírus woke. Cara, essa aqui pra mim foi a frase que vai matar esse jogo, essa aqui. Dê uma chance se você não tiver medo do vírus woke. A reação gerou uma polarização do público ainda maior. Uma parte do público queria apenas um bom jogo de RPG para entretenimento, com uma boa narrativa e uma boa experiência de gameplay, e o outro lado que apoia a inserção da cultura progressista dentro dos games como prioridade. Alteração de narrativas tradicionais. Outro ponto que reforça a presença da cultura woke em Avowed é a mudança das narrativas tradicionais da ambientação do jogo. Avowed se passa dentro do universo de Pillars of Eternity, que são outros jogos anteriores. Enquanto os títulos anteriores tinham uma atmosfera mais sombria, profunda, política e filosófica, Avowed apresenta uma abordagem mais superficial e moderna, priorizando mais a inclusão e a diversidade em detrimento da profundidade da narrativa. Um exemplo claro é a maneira com que entidades e divindades dentro do jogo são tratadas. No universo de Pillars of Eternity, deuses e forças místicas sempre tiveram suas características bem definidas. Mas em Avowed, a principal entidade divina que se relaciona com o jogador é referida por um pronome neutro, algo que não existia nos jogos anteriores. Essa mudança parece menos uma decisão narrativa e mais uma tentativa de impor conceitos modernos, dentro de um mundo onde esses temas da atualidade não fazem nenhum sentido. Temáticas progressistas dentro de um universo de fantasia. A presença de temáticas progressistas vai além dos pronomes neutros. Avowed também aborda tópicos como preconceito, opressão e luta contra estruturas de poder, de uma forma que reflete mais os debates atuais do que uma construção criada para aquele mundo de fantasia. Isso não significa que jogos de RPG não podem abordar esses assuntos, mas a forma com que ela é inserida em Avowed parece totalmente deslocada e forçada para aquele mundo. Em vez de permitir que o jogador explore aquele universo e tire suas próprias conclusões sobre a sociedade fictícia do jogo, a narrativa
frequentemente aponta para um viés mais específico, alinhado às pautas contemporâneas. Além disso, outro fator que chamou a atenção foi a ausência de romance entre personagens. De acordo com a diretora do jogo, Carrie Patel, essa foi uma escolha narrativa para explorar diferentes dinâmicas da relação. No entanto, muitos jogadores viram isso como mais um reflexo da cultura progressista, que tenta evitar representações românticas convencionais dentro do jogo, especialmente aquelas que seguem padrões tradicionais, como o heteronormativo. Impacto na comunidade e polarização. A recepção de Avowed tem sido um pouco dividida. Enquanto a crítica especializada elogia esses elementos dentro do jogo, a comunidade massiva dos jogadores criticam esses elementos dentro do jogo, pois não fazem sentido com o enredo ou com o universo que ele se passa. Os jogadores argumentam que o jogo deveria focar mais em ter um RPG imersivo e com uma narrativa bem descrita, e não uma necessidade de atender pautas sociais da atualidade dentro do jogo. Ocorreu também a remoção da aba de discussões dentro da plataforma Steam, que é uma grande plataforma que vende jogos para computador, após o aumento das críticas relacionadas a pronomes neutros e mudanças narrativas. Também mostra o debate sobre ideologias dentro dos games, que continua a crescer a cada dia. Essa reação da imensa maioria dos jogadores demonstram que não estão satisfeitos com a forma com que os jogos têm sido criados, utilizados como obras para fazer ativismo político, ao invés de serem apenas uma boa experiência de entretenimento. Vamos ao texto encontrado. Livro surrado. O livro parece ser um tratado sobre o estabelecimento do poder e a supressão de rebeliões. A seção a seguir está marcada. Para alcançar a verdadeira vitória, é preciso mirar na juventude. Atente-se para esse ponto. Você nunca converterá os antigos guardiões, teimosos demais em seus caminhos pagãos. Mas os jovens, eles são flexíveis, maleáveis. E se tudo mais falhar, alvos fáceis. Aqueles que você não pode transformar em soldados, faça de vítimas e exemplos. Ao afirmar o controle sobre a população pela primeira vez, uma demonstração de força é recomendada. Mate as crianças e seus pais o seguirão. A esperança é como um ovo de Shaurip, um elemento do jogo, e é melhor esmagado sobre os pés. A última linha está circulada. A seguinte anotação está abaixo dela. Vou praticar nos ovos de Shaurip. Esmagar gargantas deve ser mais fácil depois disso. Especialmente com botas como essas. Isso aqui não é só um detalhe do jogo, é uma mensagem bem clara. O livro fala sobre dominar a sociedade mirando nos jovens, tornando-os soldados fiéis e eliminando qualquer resistência dos mais velhos. E como todo mundo sabe, os mais velhos são mais difíceis de serem influenciados por terem mais experiência e são mais difíceis de ser manipulados quando têm um mínimo de instrução, é claro. E não para por aí. O trecho ainda sugere que para consolidar o controle é necessário destruir a esperança, eliminando as crianças para quebrar o espírito da sociedade. Agora fica aqui comigo, vamos comparar esse texto de Avowed com uma frase histórica de Vladimir Lenin, que foi um líder comunista que só nos campos chamados de gulags estima-se que foram assassinadas mais de 1 milhão de pessoas. Lenin falou a seguinte frase: "Dê-me apenas uma geração de jovens e eu transformarei o mundo inteiro." Coincidência? Eu acho que não. Você percebeu como os jogos estão cada vez mais carregados de mensagens políticas, seja no uso de pronomes neutros, na formação de agendas identitárias ou em narrativas que reforçam discursos da esquerda? A indústria do entretenimento está totalmente contaminada. E isso não é acidental. A estratégia é simples: usar jogos como meio de doutrinação, especialmente para os mais jovens, que são mais influenciáveis e vulneráveis. E não é só a mensagem. Olhando bem o estilo do jogo, como cores vibrantes, um jogo com menor complexidade, quase um RPG light, tudo isso torna o jogo mais acessível para crianças e adolescentes, justamente o público-alvo dessa propaganda. E também poderíamos colocar Dragon Age The Vanguard com essas mesmas características. Eles reduziram a dificuldade do jogo e colocaram pronomes e um jogo todo colorido para atingir aquele público mais jovem e o tal público moderno. So, I'm non-binary.
e com base nas últimas declarações do diretor de arte do jogo, Matt Hansen, não é de se admirar que encontramos esse tipo de conteúdo em Avowed. E se falando em Matt, apesar do desaparecimento dele nas redes sociais após as suas falas polêmicas, não há sinais de que a Obsidian ou a Microsoft planejam tomar medidas contra ele. Então, Matt continua empregado e com o seu controle ideológico no estúdio. A indústria dos games mudou e não foi para melhor. O que antes era feito para entreter, agora serve para moldar opiniões e influenciar comportamentos. O pior é que isso não é algo isolado, está acontecendo em filmes, séries, quadrinhos e praticamente todo tipo de entretenimento. A gente percebe que isso tem ocorrido bastante ultimamente dentro dos games, dentro da indústria dos filmes e séries, dentro de todas as grandes produções ocidentais de entretenimento. Bom, a conclusão sobre a Avowed é que, no fim das contas, a grande questão é: os jogadores realmente pediram por essas mudanças ou estão sendo impostas pelos estúdios dos games, tomados hoje por ativismo político, para seguir uma agenda específica progressista? A Avowed não é o primeiro e nem será o último jogo a incluir esses elementos progressistas dentro do jogo, mas a sua recepção poderá servir como um indicativo de como a comunidade está reagindo a esta nova tendência. Se a prioridade dos desenvolvedores for atender pautas sociais, em vez da própria qualidade do jogo e desenvolvimento narrativo, a quantidade dos próximos jogos continuará a ser prejudicada grandemente. E fazendo um paralelo cristão com essa nova tendência, a gente tem em Gênesis 1:27. Criou, pois, Deus a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Que Deus criou homem e mulher de maneira distinta e com propósitos diferentes. Essa tentativa de desfazer as próprias criações de Deus reflete uma ideologia que não está alinhada com os princípios cristãos. Em Deuteronômio 22:5, não haverá tragem de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor Deus. Somos advertidos contra a confusão de gêneros. Enquanto em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos ensina a não nos conformarmos com os padrões da atualidade, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Além disso, em 2 Timóteo, capítulo 4, do 3 ao 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres. Nos mostra que chegariam tempos onde as pessoas rejeitariam a própria verdade e realidade. Isso é exatamente o que vemos acontecer quando empresas de entretenimento priorizam ideologias em detrimento da própria verdade e da qualidade de suas obras. Agora eu quero saber a sua opinião sobre o jogo Avowed. Você acha que a cultura woke está realmente atrapalhando os games da atualidade? Ou essas alterações você acredita que são apenas parte da evolução da indústria? Deixe seu comentário aqui embaixo com a sua opinião, concordando ou discordando, não tem problema. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais reflexões como essa. Valeu!